Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao Clube do Técnico. Eu sou o professor Daniel e vou ministrar vários cursos para vocês. Bom, nós vamos começar por módulos e o primeiro módulo é Eletrotécnica Básica. Por que estudar Eletrotécnica Básica? Porque é importante conhecer a elétrica, saber o que é eletricidade, pois vamos usar para os outros cursos. Lembrando que esta aula, ela é uma aula teórica. Então, prestem muita atenção, acompanhe a apostila na página 4. E lembre-se, quando for tirar dúvida, basta dizer o número da página e a sua dúvida, que vamos ajudá-lo, ok? Então vamos lá. Conceitos fundamentais da eletricidade. Ao longo dos anos, vários cientistas descobriram que a eletricidade parece se comportar de maneira constante e previsível. Em dadas situações, ou quando sujeitas a determinadas condições, esses cientistas, tais como Faraday, Ohm, Lenz e Kirchhoff, para citar apenas alguns, observaram e descreveram as características previsíveis da eletricidade e da corrente elétrica. Sob a forma de certas regras, essas regras recebem comumente o nome de leis. Pelo aprendizado das regras ou leis aplicáveis ao comportamento da eletricidade, você terá aprendido eletricidade. Então, pessoal, é importante a gente estar sempre falando que a eletricidade, ela existe várias leis por trás da eletricidade. E os cientistas, eles colocaram os nomes deles nessas leis, como Faraday, o Ohm, o Lenz e Kirchhoff. Tem outros também, tá? Então, nós vamos aprender os conceitos fundamentais da eletricidade. Bom, primeiramente, nós temos que estudar o átomo, a matéria, tá? Então, os átomos são tão pequenos que 100 milhões deles, um ao lado do outro, formarão uma reta de 10 milímetros de comprimento. Ou seja, 100 milhões de átomos, se for colocado em uma linha, é equivalente a 1 centímetro, ou 10 milímetros, ok? Bom, o que é o átomo? O átomo é uma partícula presente em toda a matéria do universo. O universo, a Terra, os animais, as plantas, tudo é composto de átomos. Até o início do século XX, admitia-se que os átomos eram as menores partículas do universo e que não poderiam ser subdivididas. Hoje, sabe-se que o átomo é constituído de partículas ainda menores. Essas partículas são os prótons, os nêutrons, os elétrons, e é importante que essas partículas são chamadas partículas subatômicas. Então, pessoal, é muito importante a gente estar analisando, estar estudando um átomo para entender por que acontece a eletricidade. Então, acreditava-se que o átomo era a menor partícula do universo e hoje a gente já sabe que não é, ok? Todo átomo possui prótons, elétrons e nêutrons. Elétrons são partículas subatômicas que possuem cargas elétricas negativas. Prótons são partículas subatômicas que possuem cargas elétricas positivas. Nêutrons são partículas subatômicas que não possuem cargas elétricas. Núcleo é o centro do átomo, onde se encontram os prótons e os nêutrons. Eletrosfera são as camadas ou órbitas formadas pelos elétrons que se movimentam em trajetórias circulares em volta do núcleo. Existe uma força de atração entre o núcleo e a eletrosfera, conservando os elétrons nas órbitas definidas, camadas, semelhante ao sistema solar. Então nós temos aqui o núcleo, a eletrosfera propriamente dita, o núcleo, os elétrons circulando pelo núcleo, os nêutrons e os prótons. E é importante que a eletrosfera pode ser composta por camadas identificadas pelas letras maiúsculas, o K, o L, o M, o N, o O, o P e o Q. Então nós temos aqui a eletrosfera
ela é uma camada, ela tem várias camadas e é semelhante ao nosso sistema solar, ok? Para entendermos um pouquinho da eletrosfera, cada camada da eletrosfera é formada por um número máximo de elétrons, conforme você pode observar na tabela abaixo. Então nós temos aqui a eletrosfera, nós temos as camadas, né? E nós podemos ver que a camada K, ela vai ter o número máximo de elétrons de 2. Já a camada L, o número máximo de 8. A camada M, 18. A camada N, 32. A camada O, 32 também. A camada P, 18. E a camada Q, 2. Então, a camada da eletrosfera, ela vai ter o número máximo de elétrons, na qual eu disse aqui para vocês, tá? Bom, note que em todo átomo possui a mesma quantidade de camadas. Então nós temos aqui um átomo de sódio, um átomo de cobre, um átomo de alumínio, um átomo de oxigênio, um átomo de flúor e outro de neon. Então nós temos a mesma quantidade de camada, tá? Portanto, nós temos a variação aqui dos elétrons e dos nêutrons em cada camada, ok? A distribuição de prótons, nêutrons e elétrons é que o fato diferenciará um material do outro. Quanto mais elétrons, mais camadas, menos força de atração exercida pelo núcleo, mais livre os elétrons da última camada, mais estável eletricamente, mais condutor o material. Quanto menos elétrons, menos camadas, mais força de atração exercida pelo núcleo, menos elétrons livres, mais estável eletricamente, mais isolante o material. Então, pessoal, quanto mais elétrons, nós vamos ter mais camadas, nós vamos ter menos força de atração exercida pelo núcleo, mais livre os elétrons da última camada, mais estável eletricamente, mais condutor o material. Quanto menos elétrons, menos camadas, mais força de atração exercida pelo núcleo, menos elétrons livres, mais estável eletricamente, mais isolante o material. Bom, nós temos aqui os condutores e os isolantes. Os condutores são aqueles materiais que conduzem a energia elétrica. Já os isolantes são os materiais que isolam a passagem da corrente elétrica, ok? Então vamos lá, os condutores, nós temos a prata, o cobre, o alumínio, o zinco, o latão e o ferro. Já os isolantes, nós temos o ar seco, o vidro, a mica, a borracha, o amianto e o baquelite. Observação: semicondutores são materiais que, não sendo bons condutores, não são tão poucos bons isolantes. O germânio e o silício são substâncias semicondutoras. Esses materiais, devido à sua estrutura cristalina, podem, sob certas condições, se comportar como condutores e sobre outras como isolantes. Lembrando que os semicondutores são os materiais que nós usamos nos diodos, nos transistores, tá? Então, eles podem comportar como isolantes e também como condutores. Depende da camada de propriedades de cada um, ok? Bom, nós vamos agora falar sobre uma parte muito importante da eletricidade: circuito. O que é um circuito? Para que serve um circuito? Bom, é todo o percurso que representa um caminho fechado. Vamos acompanhar o percurso da corrente elétrica ao ligar um aparelho. Para facilitar, observar um rádio de pilha aberto para que você possa ver o caminho por onde passa a corrente. Então a corrente elétrica, ela sai da pilha, passa pelo condutor de saída, passa pelo interruptor, caminha pelos componentes do rádio, retorna à pilha, pelo condutor de entrada
e continua o percurso no processo contínuo. Bom pessoal, essa daqui é uma placa de circuito impresso. Notem que nós temos vários componentes eletrônicos dentro dela. E nós temos atrás também uma trilha de circuito. A energia elétrica, ela passa pelos componentes, por todos os componentes, e ela retorna pela fonte. E assim, novamente, a fonte alimenta a placa e retorna novamente para a fonte. Então, esta é uma placa de circuito impresso. No caso aqui de uma televisão, nós temos a trilha de circuito. Então, é assim que funciona. A energia elétrica passa por todos os componentes eletrônicos e retorna novamente. E aí se torna um ciclo, sucessivamente, um ciclo de energia constante.